palavra de Deus para hoje é de Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem dado um dom maravilhoso para a humanidade, a salvação do espírito, da alma e do corpo. Tudo isso pelo derramamento do sangue de Cristo em troca de pecado. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, meus irmãos, é um dom da graça que é dado a todos, livremente, vindo do Deus de toda graça. É um dom imerecido e eterno, do Senhor do universo aos decaídos, fluindo da grande riqueza, da sublime e maravilhosa graça de Deus encontrado no seu amado Filho, Jesus Cristo. O dom da salvação flui para toda a humanidade, desde o Pai, desde o coração do Deus amoroso, que conhecia desde a eternidade que a pecadora e decaída raça humana caminhava para a perdição eterna, sem o grande e custoso dom do seu Filho unigênito. A morte sacrificial do Filho eterno seria o suficiente para pagar os pecados do mundo e para redimir a criação perdida. Mas Deus é Espírito. Então, para que o Filho de Deus tenha seu sangue derramado como o pagamento total pelo pecado, teve que se tornar filho do homem e nascer entre a raça que estava morta em transgressões e pecado, e por fim, em inimizade com Deus. Deus tem dado assim para a humanidade o incrível dom da salvação. Porém, é um dom gratuito somente através da fé no Filho unigênito Jesus Cristo. A salvação foi concebida antes da fundação do mundo. Portanto, ela não é medida pelo potencial ou pelo valor da pessoa, nem depende do mérito ou nas boas ações práticas, tampouco com o que temos feito ou que deixamos de fazer para agradar a Deus. A nossa salvação, porém, tem tudo a ver com o que Cristo tem feito por nós e é baseada no seu valor, na sua majestade, no seu mérito e sua excelência. A nossa salvação depende inteiramente no que Cristo é e na sua obra na cruz do Calvário, quando deu a sua vida imaculada para pagar pelos nossos pecados e nos libertando da culpa, da penalidade e desfazendo o poder do pecado que nos sufocava as vidas. A salvação é dada pela graça, e tudo o que a humanidade deve fazer, que resta fazer, é receber o dom eterno da salvação, acreditar na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos confiar no Filho. Somente quem acreditar, aquele que acreditar pela fé, é justificado, é salvo, redimido, declarado purificado, vestido com retidão em Cristo e habitado pelo Espírito Santo, e dado muitos outros dons e benefícios supernaturais e eternos. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Não podemos pagar por ela. Não podemos trabalhar por ela, nem ter créditos ou qualquer que seja. A salvação não pode ser obtida de nenhuma outra maneira ou em nenhum outro lugar, somente na cruz do Calvário. Deus nos dá a salvação quando confiamos. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Somente a Cristo é acreditado a nossa salvação, pois ninguém pode se tornar justificado, santificado ou glorificado. Mas, uma vez salvo pela graça, nós
não podemos permanecer parados neste estado. Nós devemos crescer nesta graça. Devemos nos amadurecer na nossa vida cristã. Quer dizer, viver pela graça e não pelas obras. Nós devemos ser santificados pela graça e não pelas obras, para no futuro não distante sejamos glorificados pela graça, pela fé. Nós éramos produtos de uma criação caída, alienada do nosso Criador e antagonista a Deus, com desejos, aspirações carnais, debaixo do poder do sistema desse mundo. Mas agora nós somos feituras, nós somos criaturas de Deus, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nascemos espiritualmente mortos para o pecado. Sendo rico em misericórdia na sua graciosa e amorosa bondade, Deus nos amou, nós que estávamos num estado deplorável, nos dando vida em Cristo. Nossa condição era irredimível, mas quando Deus levantou Cristo da morte, a nossa velha vida em Adão foi mudada, foi trocada para uma nova em Cristo. Quando Ele, Jesus Cristo, morreu, nós morremos junto. E na sua ressurreição nós levantamos juntos para uma nova vida. Fomos dados nova vida para um propósito, para as boas obras que Deus tem preparado desde antes que nós tivéssemos vida. Que maravilhoso é, meus irmãos, sermos criaturas em Cristo Jesus, para andarmos em prática de boas obras. Deus abençoe por essa palavra hoje.